Estudo Bíblico Esther 6, versos 1 a 14. Não tendo sono à noite, o rei mandou que se lessem as crônicas oficiais, as quais falavam da lealdade de Mordecai no caso da conspiração contra o rei, atitude que ainda não havia sido recompensada. Tal fato se deu providencialmente. Quando Ramã chegou à corte, às primeiras horas do dia, para pedir a morte de Mordecai, era provavelmente o único com quem o rei poderia se aconselhar naquele momento. Ao perguntar a ele que honras poderia conceder a um favorito do rei, o orgulhoso Ramã, pensando em si, sugeriu uma elaborada exaltação. A ironia é que essas honrarias ele mesmo deveria conceder a Mordecai, o judeu. Ao chegar em casa, sua esposa e amigos o advertiram de que se Mordecai era realmente judeu, Ramã não prevaleceria contra ele. Seu destino já estava certamente selado. Mal terminavam de falar, Ramã foi chamado para o fatídico banquete em que seria condenado a morrer na própria forca que fez para Mordecai. Versos 1 a 3. Naquela noite, não pôde o rei dormir. Possivelmente sentia ansiedade para com o pedido de Esther, ou talvez excessos de vinho no banquete mantivessem o rei Xerxes acordado naquela noite. Daniel 6, verso 18. Novamente, acima de tudo, isso foi a providência de Deus, pois se não fosse assim, o rei nunca teria ouvido falar do feito de Mordecai, conforme registrado no livro das Crônicas. O livro dos feitos memoráveis é um registro oficial das Crônicas do Reinado, capítulo 2, verso 23. O rei quis bem aproveitar seus momentos de insônia e talvez pensasse que os feitos mais emocionantes seriam os do seu próprio reinado. Que honras, verso 3. Havia entre os persas uma ordem chamada Ordem dos Benfeitores do Rei, constituída por indivíduos que prestaram algum serviço excepcional ao rei, os quais passaram a ser sobejamente recompensados. Mordecai, tendo denunciado uma conspiração contra o rei, deveria ter sido enquadrado naquele grupo, mas não foi. Verso 4. A pressa de Ramã era tão grande que já desde a madrugada estava à espera da primeira chance de trazer uma petição ao rei a respeito de Mordecai. Ramã apresenta-se cada vez mais como oposição de Mordecai, tentando manipular o rei com tramóias ardis e servindo interesses privados que buscam alimentar um ego e soberba insaciáveis. A soberba precede a ruína e a altivez do espírito a queda. Provérbios 16, 18. Provérbios 11, 2 e 18, 12. Ramã imediatamente começou a fazer uma lista daquelas honrarias que mais seriam estimadas no Oriente, como se já tivesse muitas vezes meditado nessa possibilidade e estivesse pronta a dar uma resposta caso o rei lhe perguntasse algo assim. Vestes reais de que o rei costumava usar, verso 8. Não uma simples toga oficial, mas uma vestimenta cara que o rei possuísse e estivesse usando, 1 Samuel 18, verso 4. E na cabeça, a coroa real. A coroa devia ser colocada na cabeça do cavalo, pois nas esculturas assírias e persas, os ornamentos eram vistos nas cabeças dos cavalos. Levem-no pela praça da cidade e diante dele apregoem. Assim se faz ao homem a quem o rei quer honrar. Verso 9. Comparem com honrarias semelhantes concedidas a José no Egito. Gênesis 41, verso 42. Verso 6. Mais do que de mim. Ramã estava certo de que ele mesmo era o alvo de todos os favores do rei, pois Esther nada revelara. Versos 8 e 9. Cada uma das sugestões de Ramã constituiria uma grande honra para os orientais, tanto o privilégio de usar vestes reais, como de montar no cavalo particular do rei. Gramaticalmente falando, é possível que o cavalo é que deveria ser coroado, além do que esse costume já tinha sido obedecido no antigo império da Assíria,
mas é mais provável que a pessoa a ser honrada fosse tratada por um momento como a um rei com coroa. Verso 10. Faze assim para com o judeu Mordecai. O rei acabou honrando um membro da raça cuja extinção tinha sido decretada. Alguns acham isso estranho, mas é de perfeito acordo com o caráter impetuoso do rei Xerxes. Sem dúvida, o rei já tinha descoberto que Mordecai era judeu nas conversas com seus cortesãos a respeito da boa ação praticada por ele. Capítulo 6, versos 1 a 3. Mas sendo um monarca instável e esquecidiço, tinha deixado de ligar esse fato com um decreto que tinha recentemente assinado ordenando a exterminação dos judeus. Capítulo 3, verso 11. Verso 12. Ramã, com seu ódio ainda mais inflamado, não sabia como suportar a espera de mais alguns meses até a data marcada para a destruição dos judeus. Mas era ainda o favorito do rei, a segunda autoridade no reino, e que se empenharia em achar meios de derrubar Mordecai daquela posição privilegiada. Verso 13. Sábios. Mágicos com os quais os reis consultavam a deliberar decisões importantes. Assim como em capítulo 1, verso 13, e no livro de Daniel, os mágicos eram peças importantes para deliberar sobre questões decisivas a respeito do reino. Esses profetizaram a queda de Ramã, e foi com essas palavras na mente que ele teve de enfrentar o confronto que Ester lhe preparara. Nota: os amigos de Ramã, que anteriormente agiram como conselheiros, capítulo 5, verso 14, agiram agora como sábios, vaticinadores, prevendo sua queda. Se Mordecai é da descendência dos judeus, não prevalecerás contra ele. Verso 13. A súbita mudança na sorte de Mordecai fê-los perceber com um respeito supersticioso nascido pela observação do cuidado providencial de Deus para com seu povo desde o tempo de Ciro, que a queda de Ramã seria iminente e total. Apressadamente, levaram Ramã ao banquete. Com o espírito abatido, Ramã compareceu ao segundo banquete de Ester como uma ovelha a caminho do matadouro. Uma possível referência à oposição entre Ramã e Mordecai não se trata de uma oposição racial ou étnica, mas pessoal e espiritual, da diferença que o propósito divino e a aliança com Deus fazem nas nossas vidas. Não por nossa causa, mas por causa dele.